Pessoal, questão número 7, Enem 2023, prova amarela. A gente tem aqui uma relação trigonométrica, né? A gente vai basicamente trabalhar essa questão envolvendo a ideia do triângulo, né? Triângulo pitagórico, e também a ideia do ciclo envolvendo o ciclo completo, né? Da trigonometria. A gente vai usar aqui um pouquinho da teoria de Clairaut, né? Ou a síntese de Clairaut. Então a gente vai estabelecer 3 pontos cruciais nessa questão. Primeiro, quando a gente tem a ideia do ângulo reto, né? Ou seja, a ideia da hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado de cada cateto. Nós temos a ideia de que a hipotenusa ela é menor que a soma dos catetos, né? E nós temos a outra relação, que é quando a hipotenusa ela é maior que a soma ao quadrado dos catetos, ok? Então, vamos lá, vamos estabelecer esse probleminha para a gente. Com essa relação, a gente já consegue matar a questão já. Só para a gente entender, essa questão aqui ela é uma questão longa. A princípio, a gente pode considerar ela como uma questão de nível difícil, né? Nível 3. Porém, se você olhar direitinho com calma, você vai perceber que é uma questão nível 2, né? Porque é apenas uma relação de aumento ou diminuição do arco, aí você já consegue definir essa questão. Vamos a ela. Sejam A e B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo alfa como a medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são, respectivamente, os diâmetros de C1, C2 e C3, como representados na figura. Bem, a gente tem aqui, só de visualizar, você já consegue perceber a ideia de um triângulo retângulo, né, no primeiro probleminha. Vamos ao segundo. Observe que essa construção assegura pelo teorema de Pitágoras que a área é, como eu falei agora há pouco, pela síntese de Clairaut. Nós temos a ideia do teorema, né, na imagem número 1, onde ele apresenta o próprio teorema de Pitágoras. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com 2 amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior ou igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos 2 amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas conforme indicado na figura. Então, basicamente, nós temos o seguinte. Nós temos aqui a pizza do professor, ele cortou ao meio, né, gerando uma ideia de diagonal. Ele tem ainda a ideia do... Nós temos aqui uma ideia de diagonal, né? Tá vendo aqui, ó? Uma ideia de diagonal. Nós temos a pizza menor, né? Do amigo número 1, ó, também dividido ao meio, a gente estabelece a ideia da diagonal. E nós temos o amigo número 2 aqui, que ele vai estabelecer 2 diagonais. A junção dessas diagonais formou um novo triângulo. Ok? Vamos lá. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas. A área da pizza dos professores do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas. Então, é uma questão bem simples, depois que você entende ela, porque você vai perceber claramente que esse ângulo de projeção, ele vai ter uma abertura, ou seja, ele vai sair daquele padrão de um ângulo de 90 graus, como a gente estabeleceu no nível número 1. Ou seja, ele amplia esse leque, né, e diminui os outros, tornando essa ideia da hipotenusa, que é o valor de A, maior. Vamos entender como é que funciona essa relação. Então, na imagem aqui que eu vou projetar, para ficar mais fácil a gente compreender, professor, existe uma outra maneira de fazer esse cálculo? Existe uma maneira mais complicadinha um pouquinho, né? Lembra que eu falei que ela pode chegar ao nível 3. Eu posso utilizar a ideia da lei dos cossenos para trabalhar com ela, né? Já que eu tenho aqui a ideia de um ângulo obtuso, tá bom? Vamos lá, seguindo o nosso raciocínio. A gente tem a ideia de uma circunferência, que é mais fácil compreender. Essa circunferência, por sua vez, ela vai ser dividida pelos 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quando você projeta a primeira imagem, o que você tem é isso, ó, um triângulo retângulo, ok? Para que isso acontecesse, a gente iria marcar a letra B no caso, né? E não é o caso, tá, gente? Não é o caso, porque agora ele está dizendo, ele está afirmando, o professor está afirmando que a pizza dele é maior
do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Então, automaticamente eu vou cancelar a letra B, tá bom? A letra C é um absurdo também, né? Não tem como você levar em consideração essa relação. Aí você vai lá. Quando você estabelece uma abertura, como eu falei agora há pouco, você tem a ideia de uma diagonal dessa pizza, né? E essa abertura aqui, ó, ele vai formar um ângulo alfa maior que o ângulo anterior, que é o ângulo de 90. Isso nos leva a crer que a única resposta possível é encontrar ela no segundo quadrante. Pessoal, a gente vai lembrar das relações trigonométricas, vai lembrar que o valor de π sobre 2, ele está exatamente no segundo quadrante. Ou seja, o que corresponde a um ângulo de 90 a 180. Essa aqui vai ser a nossa resposta correta, ok? Ok, pessoal? Questão boa para trabalhar. Lembrando a vocês que se você utilizar ela, utilizando a lei dos cossenos, você vai para um grau de dificuldade bem maior, né? A gente usou apenas as relações de quadrante para ficar mais fácil, tá bom? E ela se torna aí uma questão de nível 2, nível 1, que não é uma questão simples, mas é fácil também compreender pelas relações trigonométricas do arco.